algumas escolas vieram falar comigo na sexta-feira e falaram comigo na quinta e sexta-feira perguntando se existiria a possibilidade da gente gravar e depois disponibilizar isso aí. E aí, de antemão, eu já digo que sim, né? Eu vou disponibilizar o vídeo com o material todo dentro do nosso canal do YouTube. Algumas pessoas não vão conseguir, o pessoal que está assistindo aí pelo Face não vai conseguir ver alguns slides. Vou até tentar mostrar aqui, mas talvez não consiga ver, mas depois pode dar uma olhada mais especificamente lá no canal do YouTube, porque eu vou disponibilizar a live que a gente está fazendo aqui pelo Meet, lá no meu canal, Neri Adami, lá no YouTube. Bom, vamos começar então, gente. Primeiro, muito legal ter vocês aqui. A perspectiva dessa... Deixa eu só aqui ativar. Alguns momentos eu vou estar ativando algumas pessoas aqui. Alguma perspectiva, a perspectiva desse trabalho está muito voltado para a parte de... Deixa eu abrir para vocês olharem. Ok. Sobre os novos caminhos e tendências da escola, né, dentro de uma nova reflexão a respeito dos novos processos educacionais, né. Nós vamos estar com dois processos diferentes, né. Eu vou estar falando um pouco sobre a ideia do curso, sobre o futuro das empresas, sobre um curso que eu fiz. Essa parte inicial ela é toda baseada num curso que eu fiz chamado Friends of Tomorrow, que ele é feito por um futurista chamado Tiago Matos, e ele é desenvolvido por uma escola de inovação chamada Aerolito, né? E aí a ideia de pensar no futuro das empresas está relacionado também a pensar aonde a minha escola entra nesse processo, né? Eu estou falando de futuro das empresas, estou falando também do futuro da escola, e a gente vai fazer uma ponte muito grande entre essas duas vertentes. E principalmente aonde eu estarei dentro desse processo, porque se eu estou falando do futuro das empresas, estou falando do futuro das escolas, aonde eu, profissional, vou estar inserido dentro desse processo. E aí, a segunda parte do curso, do nosso momento hoje, ele é baseado sobre os novos processos da educação, ele é baseado numa pós que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, chamado A Moderna Educação. Então, foi esse curso, e conversando ontem à noite com Niane, a psicóloga Niane Fernandes, que vai estar com a gente mais à frente do vídeo, né, da apresentação, a gente estava discutindo como é importante essa relação de gerar, né, conteúdos, faz um curso, faz uma formação, vê que é uma coisa legal, e aí a gente oferecer para um grande público, né, porque nem sempre isso é fácil acesso, são cursos normalmente são muito caros, e a gente abre essa possibilidade de permitir que outros também façam essas formações. Então, vamos lá. Qual é a primeira ideia? A primeira ideia é que a gente vai dividir o curso em três grandes momentos. Eu vou falar inicialmente sobre o futuro das empresas, eu vou falar sobre o futuro das escolas, e nós vamos falar sobre o curso, sobre os novos processos da educação mais no final. E a qualquer momento, né, a Niane está me ajudando aí no registro de algumas perguntas, de algumas coisas. Eu não tenho acesso agora ao que vocês estão vendo, né? Ao que vocês estão vendo eu tenho, mas não ao que vocês estão escrevendo, mas deixem os registros aí das perguntas, anotem no papel, e no final a gente tenta fazer essa interação total entre aquilo que vocês observaram ou discordaram, ou de repente quiserem pontuar, a gente vai estar fazendo isso, tanto aqui nas redes sociais, quanto a nível do pessoal que está aqui no Meeting.
Então, a primeira parte que eu queria iniciar para vocês, quando a gente pensa em futuro, a gente pensa muito no impossível, né? No que está longe do que a gente vê. E, na verdade, o futuro está aí. E o que eu gosto de chamar que o impossível aconteceu. Nós apostamos muito de que a globalização era muito bom, e é muito bom, não discordam disso, mas a globalização ela faz uma conexão total entre mundos. E o que era irreal, o que era inimaginário, aconteceu. Né? Nós estamos agora fazendo uma live, já deveríamos ter iniciado um curso, mas não é possível. Então, aquilo que afeta hoje um país, na verdade, a gente diz que afeta o mundo todo. Isso é uma coisa que não se discute. E essas mudanças, e principalmente o que nós estamos vivendo hoje, eu sei que é meio que redundante, mas é uma preparação para o que vai vir à frente, afetou diretamente a nossa comunicação, afetou diretamente a nossa forma de ensinar, afetou diretamente a nossa forma de trabalhar, e que as experiências vividas e as novas conexões, isso não muda, isso cria sinapses e o nosso cérebro vai começar a fazer a relação com tudo isso. Então, nós já vimos num processo de mudança da forma de se locomover, nós já vimos um processo de mudança da forma de ensinar, nós já vimos um processo de mudança da forma de pedir comida, da forma de se hospedar num hotel, e tudo isso já era real. Mas quando eu penso que o Uber, Airbnb, iFood, tudo isso são tecnologias de ponta, são o que tem de mais novo, é aí que a gente se engana. Essas empresas elas já estão começando a pensar que um novo futuro vai surgir, e elas começam também a necessitar de se aprimorar dentro do que elas se propõem. Então, aprender a viver esse momento dentro desse impossível é, primeiro, pensar que o sofrimento de tudo isso que está acontecendo, eu posso aprender sim. Eu posso aprender sim com tudo isso que está acontecendo sem gerar tanto sofrimento. Eu tenho que pensar muito, será que eu estou disponível para isso? Né? Será que eu consigo fazer com que esse sofrimento seja minimizado ou que não gere sofrimento? Porque durante muito tempo se pensou que para aprender, lá no século XVIII, Santo Agostinho, tinha que ter um sofrimento no processo para as coisas acontecerem. E agora a gente vê que, na verdade, não é bem assim. Então, a gente pensa que o mundo, estou fazendo uma introdução porque eu vou entrar daqui a pouco. Nós sabemos que o mundo, tecnologicamente, ele mudou muito rápido. Isso é uma grande realidade. E essas adaptações, elas ainda não aconteceram. O mundo mudou em muitas áreas. Né? A tecnologia, eu montando a apresentação ontem, eu vi a imagem do giz colorido, né, de vários. Isso chegou a ser uma tecnologia incrível. Né? Nós tínhamos um quadro preto e branco, praticamente, verde escuro e branco, e de repente era possível pigmentar com outras cores dentro da sala de aula ou dentro de um outro ambiente. Então, isso já foi uma tecnologia que impressionou muita gente. Né? A grande questão é que ou nós vamos nos adaptarmos a determinados processos, ou nós vamos nos fechar literalmente, enquanto empresas e enquanto profissionais. Então, é uma tendência muito grande esse processo de que ou eu vou me adaptar e vou começar a ver que eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso repensar a minha área, eu preciso repensar como eu vou atuar nessa área e as próprias escolas também, ou então esse processo não vai, essas empresas e esses profissionais vão estar saindo do mercado. Né? A escola não mudou tanto, é uma verdade, a tecnologia mudou, mas muitas vezes a maneira de ensinar isso ainda continua sendo um problema, e um problema muito sério. Tecnologia é diferente de metodologia, a gente vai ver isso um pouco mais à frente.
Mas eu queria pensar com vocês dentro de um primeiro ponto. E aí eu começo a entrar no seguinte, vou mostrar aqui. Se a gente para ver a perspectiva de que o futuro estava muito centrado em cima, ou esse é o futuro, caramba, que empresas tecnológicas, Uber, Airbnb, Spotify, Netflix, que empresas tecnológicas. Aí a gente para ver que pessoas se deram muito bem, pessoas ficaram ricas, empresas ficaram ricas, mas nenhuma dessas empresas elas ganharam dinheiro sem ser com capital intelectual. Elas não ganharam dinheiro com grandes estruturas ou produção de linha de produção para alguma coisa, nada. São empresas que se reinventaram a partir de uma necessidade que elas perceberam e que acabou gerando uma integração, foram ideias, elas são movidas por ideias. E esse movimento todo de ideias que elas trazem foi o que fez elas se tornarem grande sucesso. Só que o que trouxe elas agora não garante que elas se permaneçam por muito tempo. Existe uma média histórica de que uma empresa ela sobreviva por 40 anos. Então, a gente tem visto diversas empresas aí completando 80 anos, 90 anos, 100 anos, e é uma grande vitória, porque a maioria das empresas não ultrapassa os 40 anos, e a gente vai ver alguns pontos do porquê. Então, vou dar um exemplo do Uber. O Uber hoje, ele começou a se reinventar. O que foi que ele fez? Opa, tem um nicho de mercado aí que alguém não está trabalhando ou que é um sucesso e que, de repente, a gente vai trazer agora o quê? O Uber para entregar comidas. Putz, parece que agora é a nova novidade, o Uber também entregando comida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Uber diz assim, caramba, isso não é ainda, tem um futuro ainda melhor do que esse. E aí o Uber diz assim, olha, agora a gente vai investir em carros autônomos. Os carros autônomos do Uber já são realidades na Europa, já são realidades nos Estados Unidos. Ainda não está regulamentado, ainda não está rodando oficialmente, mas já são uma grande realidade, eles já estão pensando isso mais à frente, porque eles sabem que ou eles vão dar um passo mais à frente, ou eles vão sair do mercado em muito pouco tempo. E já tem gente que está dizendo assim, bom, carro autônomo, kkk, isso não é nada. O que a gente está pensando agora é em carros em táxi drone, em movimentação aérea. Tem uma empresa na Ásia que ela já realizou mais de 2.000 voos sem problemas técnicos e sem incidentes com táxi aéreo. Então, é uma grande realidade. E a gente diz assim, bom, mas parece um drone, né? Um drone para 2 pessoas, mas isso não vai existir. Isso vai existir em um curto espaço do tempo. Tem o Wall-E, que é o primeiro robô assistente, ele é vendido comercialmente nos Estados Unidos, aqui ainda não chegou, porque ele só fala inglês, então ainda não tem um acesso muito fácil, mas ele é um robô que ele analisa hoje a sua personalidade. Você instala o Wall-E em casa e ele começa a ver, olha, você não está bem, hoje você está estressado, peraí que eu vou colocar uma música para você relaxar. Olha, Neri, peraí, você não chegou bem no trabalho, vamos fazer uma respiração aqui. Ele começa a identificar as características da tua personalidade e ele vai, isso é inteligência artificial, ele vai aprendendo como fazer, como tornar a tua vida mais fácil. Eu vi diversos outros instrumentos de inteligência artificial nesse curso que eu fiz do Friends of Tomorrow, lá na Aerolito, que eram coisas de vocês assim, caramba, isso existe? E aí o Thiago dizia, não, isso é passado já. Isso já existe há muito tempo, ainda não está difundido no mercado, mas se já pensa mais à frente. Então, eu fico imaginando onde é que está a escola nesse processo. Se nós pararmos para pensar que um chip de computador
ao ser inventado hoje, ele tem uma performance 3.000 vezes melhor do que há um tempo atrás. Ele tem um consumo de energia 90.000 vezes melhor do que há um tempo atrás, quando ele foi inventado. E ele tem um custo 60.000 vezes mais barato do que quando ele era produzido há um tempo atrás. E se nós pensarmos que tecnologia, a produção de um chip está muito voltado para tecnologia, para inovação, como essas empresas que eu falei para vocês anteriormente, nós temos que pensar também naquelas empresas que trabalham exclusivamente na linha de produção. E a escola hoje, me desculpem, mas ela é uma empresa que trabalha em linha de produção. Então, vamos imaginar, a gente já viu um chip de computador, entre o que ele era e o que ele é hoje, ele tem 3.500 vezes melhor performance, ele tem um consumo, de energia 90.000 vezes melhor do que era e tem um custo 60.000 vezes mais barato do que era produzir esse produto há um tempo atrás. Se a gente pegar um Fusca, vamos lá, um Fusca, e pensar de que se ele acompanhasse a tecnologia desenvolvida em linha de produção, a de um chip, nós teríamos uma performance de um carro que deveria andar a 400.000 quilômetros por hora, deveria ter um consumo de 80.000 quilômetros por litro e custar 12 centavos. Então, olha como aquilo que não é produzido, que não é inovado, como cai a nível de performance, como não acompanha o nível de performance. E a escola, nós ainda estamos em linha de produção, nós ainda estamos na perspectiva de que você tem que saber toda a tabela periódica, nós estamos ainda na perspectiva de que o livro tem que ser batido de capa a capa, nós ainda estamos na perspectiva de que você tem que sentar e prestar atenção na aula toda, que quanto mais você interagir, teoricamente, mais atrapalha a aula do professor. Nós ainda estamos na perspectiva que, para passar no Enem, como eu vi pacientes minhas aqui no consultório dizer que tem que passar 4 horas sentada, que não podia ir no banheiro e não podia anotar, porque o professor estrela estava dando aula e que ele é o ser supremo do universo. Gente, é linha de produção, é linha de montagem. Então, isso é um grande problema. Tem um vídeo muito legal, quando a gente fala de futuro, né, do Arthur Clarke. O Arthur Clarke, ele é um futurista, ele montou satélites nos Estados Unidos, e o Arthur Clarke, em 1964, ele fala sobre a perspectiva dele em relação ao futuro. É um vídeo bem curto que eu queria que vocês refletissem comigo.
Então, se a gente parar para pensar, quer dizer, o cara está dizendo que olha, daqui a um tempo nós vamos ter, em 64, isso foi considerado assim, olha, é um absurdo o cara está dizendo isso. Já pensou em 64, o cara está falando que a Nova Zelândia vai conseguir operar alguém não sei aonde. Isso é um absurdo, isso não vai acontecendo. O cara está falando que a maneira, o home office, o cara diz, olha, uma pessoa vai poder trabalhar de casa. Está acontecendo. O mundo vai estar conectado. Está acontecendo. O cirurgião pode fazer uma cirurgia à distância, as pessoas não vão se encontrar mais na praça da cidade. E todo mundo dizendo assim, esse cara é maluco, esse cara é maluco. Como é que não vão? Vai. Então, a ideia de pensarmos no futuro é justamente economizarmos energia ou direcionarmos a nossa energia para aquilo que realmente importa, né? Então, isso é fundamental. É fundamental. Continuando só, eu preciso mostrar mais uma coisa para vocês. O Arthur Clarke em 74. Então, olha que incrível. Olha que incrível. O cara está falando dos celulares de hoje em dia, que a gente vai conseguir se comunicar, ele vai ter rádio, vai ter TV, vai ter uma série de coisas que seriam inimagináveis. Então, qual é a perspectiva do futuro? Essa é uma sala de aula, até conversava com a Aniane ontem, meu sonho seria ter um espaço para que o nosso curso fosse feito dentro de uma perspectiva de uma sala de aula assim, mostrar para o pessoal aí. Então, olha que bacana, quanta interatividade, acabou aquelas cadeiras uma atrás da outra, eu tenho 4 projetores, uma sala circular, onde as pessoas estão interagindo o tempo todo, onde as pessoas estão conversando o tempo todo. Então, olha que coisa interessante. E a gente sai daquele padrão do cangote, de conhecer mais o rabo de cavalo do outro do que olhar para o outro. Então, me encanta muito essa perspectiva desse modelo de sala, desse modelo de comunicação, de um ambiente de total interação. Mas a gente sabe que um ambiente desse custa caro, é um grande investimento. Eu até brinquei, quem sabe um dia a gente consegue chegar num nível desse, né? Vamos em frente. Então, por que pensar no futuro? Essa é uma... Até agora eu trouxe diversas informações para vocês, ainda não transformei isso em conhecimento, ainda estou na base das informações,
A gente para pensar, só fazer uma observação, a gente vai disponibilizar, Marcelo, lá no nosso canal do YouTube, tá? E aí vai vir completo como o que está sendo apresentado aqui com o pessoal do Meeting. Então, qual é a perspectiva? Vamos imaginar, por que pensar no futuro? Né? Pensar no futuro, hoje as escolas têm vivido uma realidade muito grande de apagar fogo. Então, tudo que se faz na escola hoje tem uma perspectiva de apagar fogo. A escola tenta viver um dia por vez sem grandes confusões. Isso é um grande problema. Isso é um grande erro, inclusive. Então, nós temos que pensar hoje na perspectiva de planejamento. Estar preparado para o que vem. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva de planejamento. Será que a escola consegue se planejar 5, 7, 10 anos? Quais são as perspectivas que nós temos hoje para essa educação num futuro muito próximo? Porque o que a gente tem hoje, e isso é uma perspectiva da Aerolito, é pensarmos assim, nós temos uma perspectiva de futuro emergente, que é agora, que é pensarmos entre o hoje e daqui a 5 anos. Como é que a educação, como é que a escola, como é que a minha profissão vai estar entre o hoje e os 5 anos? Ainda é presente. Ainda é um presente que está lá. Eu ainda penso no presente, a gente chama ainda no futuro, ainda pós-emergente desse presente, se eu penso entre 5 e 10 anos. Como é que vão estar a minha empresa, a minha escola, a minha profissão entre 5 e 10 anos? Não sei. E se eu estou querendo programar futuro, eu tenho que pensar hoje em como estarão os processos educacionais em 10 anos. Então, é importante que a gente pare para pensar. Nós já fazemos isso, por exemplo, quando a gente investe aqui na clínica em equipamentos como neurofeedback, como biofeedback, como neurometria. Então, nós já estamos pensando, bom, daqui a um tempo, como é que vão ser? Eu estava vendo lá no curso lá do Friends of Tomorrow, da Aerolito, que tem um equipamento muito legal e hoje já é de baixo custo, que é um fone de ouvido. Você coloca o fone de ouvido e aí, por exemplo, você está lendo, se você perder o foco e começar a pensar em outra coisa, o fone de ouvido vai dizer, opa, ei, volta para o foco, presta atenção. Você está trabalhando no computador e de repente você perde o foco, ele diz, opa, perdeu o foco, volta aí. Então, olha que legal, a gente está falando de futuro, mas isso já é presente. Isso já existe, já está lá para otimizar e melhorar desempenho. Então, qual é a perspectiva da escola nesses 5 e 10 anos? O que a gente está vendo nisso aí? Então, a primeira relação que eu faço da necessidade da mudança é que hoje não é mais... a gente pensou durante muito tempo que quem chega primeiro, quem chega antes, vai ganhar mercado, vai ser isso, vai ser aquilo. Não é bem assim. Eu costumo dizer hoje que quem gera mais impacto, quem gera mais encantamento e quem gera mais fidelização, hoje tem um grande diferencial no mercado. O difícil é manter essa fidelização, esse impacto. Então, as escolas estão vivendo um dia por vez, onde elas deveriam estar pensando em um novo processo de cultura organizacional, um novo processo de gestão e um novo processo de profissionais dentro da própria escola. Porque o que nós temos visto aí é uma grande dificuldade de muitos profissionais. Há um tempo atrás, nós tínhamos um grande problema. Os profissionais não queriam, falo dos professores e de alguns outros setores da escola, nós não vamos adaptar a atividade. Não, porque a escola tem que ser tudo igual. Olha, é uma atividade para todo mundo. Mas você tem a criança com TEA, você tem a criança com dislexia, você tem a criança com déficit de atenção, você tem a criança com baixa visão, você tem a criança com deficiência intelectual, você tem a criança... Então,
Hoje a gente fala muito num processo de personalização. A educação ela tem que ser personalizada, vou entrar em mais detalhes mais adiante, mas a escola precisa ter um processo personalizado e esse processo ele já acontece em outras áreas. Então, aqui na clínica, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa para fazer uma avaliação de neurofeedback, no final da avaliação, a gente vem encontrar os padrões neurais dela, eu tenho lá um treino específico para cada paciente. Isso é personalização. Os modelos de ansiedade são diferentes. O pai gosta da personalização. Os restaurantes gostam desse processo. Então, o cliente se encanta quando ele chega e tem um processo de personalização. Então, eu penso que as empresas precisam, as empresas, escolas, elas precisam mudar, a cultura organizacional, que algo precisa ser feito para tentar gerar mais impacto, tentar gerar mais encantamento e tentar gerar mais fidelização. Mas esse processo tem que envolver gestores, cultura e pessoas. E se faltar um desse tripé, pode ter certeza que não funciona. Essa é aquela perspectiva de o que me trouxe até aqui não garante que vai me levar adiante. Nós temos uma perspectiva agora de que 30% das empresas e das escolas vão fechar pós-pandemia, não seguram até o final do ano. É uma realidade. E, principalmente, quem está mais sofrendo é quem menos se preparou. Não falo só a nível de empresa, mas eu falo também a nível profissional. A gente discute muito isso aqui na Domus, na perspectiva do que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, por exemplo, para estar melhor preparado para esse mercado? Nós vamos ficar chorando porque os atendimentos diminuíram, nós vamos planejar pós-pandemia. Então, eu como profissional, o que eu estou fazendo nesse sentido? Então, a gente pensa em 3 perspectivas. 2 perspectivas básicas, pessoais e escolares. Vamos lá. Você e a tua escola ainda está só a nível de registro? Já transformou esses registros em dados? Já transformou esses dados em informação? Já transformou essa informação em conhecimento? E já transformou em conhecimento em sabedoria que geram ações? Porque até então me parece que nós estamos a nível ainda de registro de dados. Coleto informações e aquelas informações servem para guardar dentro da gaveta. Eu não cheguei nem a transformar dados em informações, mas eu preciso pensar que eu tenho que colher informações, transformar em dados, gerar informações, gerar conhecimento e gerar sabedoria, gerar ação. Isso a nível pessoal e a nível profissional e a nível escolar. Em que área a minha empresa está? Talvez a tua empresa, talvez a tua escola ainda não esteja nem na área de registro. Nem na área de registro. Talvez nós, enquanto profissionais, ainda não estejamos nem na área de registro. Quanto mais na área de conhecimento do que eu tenho que fazer para me manter no mercado e no futuro. Eu tenho visto alguns profissionais que estão se reinventando dentro da sua área e assim, eu digo, caramba, que atividade legal, que ideia incrível, como está fazendo muito. E a gente não tem isso. A gente não tem, as empresas estão ainda nesse ponto de registro de dados. E a gente tem que buscar conhecimento e sabedoria. Os 4 níveis finais. Por que isso normalmente acontece? Porque o estilo de comunicação das empresas, eles ainda são extremamente centralizados. Vamos imaginar que vocês no Face não estão vendo o gráfico, vocês vão ver só lá no canal do YouTube. Então, vocês têm aí um padrão de centralização, onde eu tenho, vou tentar mostrar aqui, eu tenho diversos profissionais, onde todos estão centralizados em prol de um gestor e, bom, funciona assim, só ele manda, só ele faz isso, só ele diz, só ele tem que dar, só ele... Segundo ponto, eu tenho uma área mais descentralizada, que aí eu tenho diversos nichos
e eu tenho um gestor principal e diversos nichos, e as coisas vão funcionando, ou diversas ideias e as coisas vão funcionando. Mas o que se exige hoje, a nível de projetos, a nível de objetivos, são objetivos distribuídos, onde os setores estão totalmente conectados, onde as informações estão totalmente conectadas. E não, a gente vai ver que o nível de erro dentro desses processos é grande, porque o público é o mesmo. Se a gente olhar, o posicionamento do público é o mesmo. Qual é a diferença? É que se você tem um problema aqui, afetou uma área, ou afetou alguém da tua empresa. Se você tem um problema aqui, afetou toda a tua empresa. Acabou a tua empresa. Se você tem um problema aqui, afetou um grande nicho da tua empresa, da tua escola. Mas se você tem um problema aqui, esse problema é muito mais fácil de ser resolvido. Então, bom, se eu penso a nível dessas gestões de comunicação, qual é o modelo de comunicação que eu quero para a minha escola? Qual é o modelo, qual é a cultura organizacional que está implantada dentro da minha escola? E aí a gente começa a pensar naquilo que eu venho falando da personalização dos atendimentos. Acho essencial. Acho que tem um esforço muito grande, gera um desgaste, mas gera um desejo desse aluno ficar ali, gera uma fidelização desses processos. As escolas católicas têm investido ao longo dos anos muito nesse sentido, e assim, muito positivamente, tem tido resultados incríveis de fidelização baseado em encantamento, né? E a personalização dessas atividades, elas são essenciais. E aí eu não falo só do ramo educacional, gente. Tem uma determinada empresa que eu compro móveis aqui para a clínica. Todas as vezes que eu chego lá, que eu escolho um móvel, o gerente da loja que me atende, ele diz assim, Neri, vamos fazer o seguinte, leva lá, coloca lá no espaço, e tu me diz se tu gostou. Se tu não gostou, a gente troca, eu mando outro modelo e a gente vai. Então, ele já sabe mais ou menos qual é o estilo, ele já sabe mais ou menos como eu gosto. Então, ele, às vezes, eu digo, olha, eu estou precisando de um móvel assim, assim, assim. Neri, vou mandar 2 modelos aí para você. Vou mandar, você olha. Isso é personalização, isso gera fidelização. Talvez em outros lugares eu compre até mais barato, mas eu não tenho o atendimento e a qualidade do serviço dele. E hoje nós estamos buscando muito, muito essa qualidade, essa personalização e a perspectiva de retorno do meu cliente. Meu cliente, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir desejado dentro da minha escola, dentro da minha empresa. Tem uma pizzaria que eu vou muito. Quando eu chego lá na pizzaria, o cara já sabe, já diz, posso pedir aquela entrada que o senhor gosta, posso fazer não sei o quê, vai querer tomar não sei o quê. Ele já sabe o que eu gosto. Então, isso é personalização, isso me faz voltar lá mais vezes. Então, eu fico pensando como a escola poderia criar um modelo mais personalizado. Não falo só do processo pedagógico, eu falo de todo o processo. Eu falo de todo o processo. Então, como a escola poderia criar processos mais personalizados nos seus atendimentos? E aí eu fico olhando, vi uma imagem muito legal de personalização, mas, acima de tudo, de adaptação a novos processos. Acredito que o Brasil, como ele copia muitas ideias estrangeiras, ele deveria copiar mais o que se implanta em outros países. Principalmente, e aí eu trago um exemplo muito real, de uma paciente minha que eu atendo, que ela faz o 3º ano do ensino médio, na Austrália, acho que já até citei esse exemplo, e que até o ensino fundamental 2 deles, conteúdo. Ensino médio, eles começam a dizer o seguinte, olha, gente, não, peraí, vamos pensar em outras coisas. E uma das coisas que se pensam é preparar esse aluno
a realidade. Então, eles têm aula de carpintaria, de informática, de depilação, de maquiagem, isso no ensino médio. Eles têm 2 disciplinas básicas, inglês e matemática. O restante são adaptações aos processos que eles precisam vivenciar na vida real. E nós queremos o tempo todo ainda pensar em encher os meninos de conteúdos de ponta a ponta, sem descanso, sem estresse, gerando um quadro de ansiedade, gerando quadros depressivos, porque a única felicidade que existe é se você entrar em medicina, ou em direito, ou em psicologia, não sei. Isso é um grande erro, mas é cultural. É cultural. Certo? A escola está preparando os alunos para profissões que não existem. Se a gente parar para pensar 15 anos atrás, muita gente já estava no mercado, jamais vocês iam pensar que youtubers iam ganhar muito dinheiro. Youtuber não existia. Jamais vocês iriam pensar que programadores de aplicativos iam ganhar muito dinheiro. Jamais vocês iam pensar que jogadores de LOL iam ganhar muito dinheiro. E se você não sabe o que é um jogador de LOL, a gente finge que sabe, certo? E diz assim, realmente, jogador de LOL ganha muito dinheiro. Mas eu digo isso porque o mercado está mudando e as profissões do futuro já não vão ser essas, já vamos ter provavelmente muitas outras perspectivas para essas profissões. Então, a multidisciplinariedade é fundamental dentro da minha escola e dentro da minha empresa. Ter pessoas que pensam diferente é fundamental. Ter profissionais com atuações diferentes é fundamental para eu criar um ambiente rico em processos de aprendizagem. Eu costumo dizer muito, eu tenho vários projetos aqui na clínica, e aqui na clínica eu tenho diversos profissionais que tocam vários projetos. Então, tem um projeto do livro de estímulos cognitivos. Tenho 2 profissionais que tocam esse projeto. Tem um projeto para, não sei o que, tem outro. Então, a gente vai se reunindo e vai conversando e vai fazendo, e que eles tenham total autonomia de trabalhar, eles já sabem qual é o nosso processo, eles já sabem como a gente funciona, e eles seguem uma diretriz. Uma diretriz ética, uma diretriz de linha de atuação, mas eles são extremamente livres para inovar e para propor coisas novas. Então, a gente precisa sair da caixa. A gente precisa de pessoas diferentes fazendo coisas diferentes, porque senão a gente vai ficar fazendo a mesma coisa. Uma filha de uma pessoa que eu conheço, uma menina de 8 anos, chegou para o pai e perguntou, pai, quem foi inventado primeiro? O vaso sanitário ou o iPad? Então, para ela, não tinha diferença entre o vaso sanitário e o iPad, por mais que o vaso sanitário tenha sido inventado em 1596 e o iPad tenha sido lançado em 2010, não se tem essa diferença, na verdade tem até antes as iPads, mas esse especificamente 2010, não se tem diferença entre as duas coisas. Para ela, nada disso é tecnologia. O iPad para ela não é tecnologia, porque os profissionais hoje, eles estão focados, eu digo que em 3 grupos. Nós temos aqueles profissionais que estão focados em orientação ao passado, orientação ao presente e orientação ao futuro. Então, aqueles profissionais com orientação ao passado, eles têm 2 perspectivas. Ou estão presos ao passado como uma coisa muito positiva, antes funcionava assim, assim, assim. Antes era só olhar que o menino obedecia. Antes era só não sei o quê. E nós temos aqueles que têm um passado negativo, que sofreram muito no passado e que não querem esse sofrimento e que aí, de certa forma, querem esquecer esse passado. Nós temos os profissionais que estão orientados ao presente, que tem uma relação com o presente fatalista, de que hoje está tudo muito ruim, e tem uma relação de consciente, olha, não está ruim, mas também não está bom, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa diferente. E nós temos aqueles que acham que isso aqui está perfeito, que nada precisa mudar,
porque tudo isso aqui está perfeito. E nós temos os profissionais com orientação ao futuro. Né? O futuro, eu vou esquecer hoje porque eu vou pensar exclusivamente lá no futuro e tal. Tem aqueles que estão lá no futuro transcendental. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se vai ter, não sei se não sei o quê. E nós temos aqueles profissionais do futuro fatalista, que é aqueles que acham que cada vez vai ser pior. Então, que profissional eu sou em relação à orientação no passado, presente e futuro? Qual é a minha relação com o que eu já vivi? Qual é a minha relação com hoje? Qual é a minha relação com o futuro? Se eu não entendo isso, isso é um grande problema. Eu costumo muito dizer que se você acredita que tudo está ótimo, brevemente saberá que você está errado. Brevemente você vai saber que você está errado, porque, na verdade, as coisas se transformam em uma realidade extremamente rápida, onde muitas vezes você não tem nem tempo de tomar as decisões. É o exemplo que nós vivemos agora, nesse período de isolamento social. As escolas tiveram tempo de se preparar, ou informaram, amanhã não tem aula. E aí a gente vai ver quem são os profissionais e as empresas mais flexíveis na adaptação de todo esse processo. Eu não estou dizendo de fazer o que é certo, nem estou dizendo de fazer o melhor. Eu estou dizendo de fazer o que é possível. E ter a habilidade de se adaptar a esse processo, a esse novo processo. Porque a gente vive hoje num pensamento ainda míope e linear. Se você parar para pensar que nós, durante muito tempo, entendemos que o que deu certo até hoje dará certo para o futuro, e esse é um grande erro. Escuto muito dos professores, principalmente de professores mais antigos, tem uma dificuldade de flexibilizar muito maior, mas também encontro isso em profissionais lá da pedagogia, quando estão fazendo pedagogia comigo. Não tem que ser assim, porque eu aprendi assim. Opa! Pensamento linear e inflexível. Então, nós temos que pensar em duas coisas. Tem um gráfico que eu acho que chama efeito Dunning-Kruger, que diz muito o seguinte: se eu tenho pouca experiência e muita convicção, eu estou errado. Isso é muito comum. Pessoas com pouca experiência que dizem isso é assim e ponto. Normalmente, pessoas com média experiência, elas vão dizer, eita, pode ser que seja assim, mas eu preciso estudar mais, pesquisar mais, buscar mais e não sei o quê, e isso é comum na nossa área. Evolução profissional e ascensão profissional necessitam de investimento, desculpa, não tem outra alternativa. Esse ano eu tinha prometido para mim, caramba, eu já fiz tantos cursos esse ano, eu vou dar uma parada. Aí vi o curso do Frames of Tomorrow e já me inscrevi. Aí já vi um outro curso de uma outra instituição chamada... Olha que são cursos bem caros. Eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu vou lembrar. E aí eu já trago, já dizendo, opa, quando terminar esse, eu já vou pensar. Por quê? Por conta disso. A ideia da convicção da experiência, elas passam por quanto mais experiência eu tenho, mais convicção, ou eu vou ter uma convicção nunca de 100%, porque eu vou dizer, caramba, mas tem uma outra visão que fala sobre isso. Caramba, mas tem não sei o que fala sobre isso. Então, quanto mais experiência você tem, não é que você vai ter menos convicção, mas você nunca vai ter a convicção 100% de que aquilo é exato, porque você se permite a estudar mais, a entender mais e a fazer mais. Então, a perspectiva de excelência profissional, ela também passa pela perspectiva de que eu tenho que saber que eu ainda tenho muito a aprender. Quem acha que sabe tudo, desculpa, não sabe nada, certo? A gente vem num período também já vou quase entrar na parte do que a gente tem que fazer para mudar todo esse quadro,
mas a gente tem as empresas hoje que despontaram no mercado, sejam escolas ou sejam outros tipos de empresa, elas têm um diferencial em relação às demais. É uma disruptura do processo linear de criação, desenvolvimento e ação. As empresas que desenvolveram mais, elas tiveram ideias mais criativas e elas investiram mais. E elas nunca estavam satisfeitas, elas estavam o tempo todo pensando, caramba, como melhorar mais o meu processo? Como fazer com que eu consiga, muitas vezes, diminuir custos e aumentar a produtividade ou aumentar a satisfação trabalhando custos. Então, precisa haver existe uma relação entre, uma disrupção entre processos lineares e processos exponenciais. Então, a gente precisa pensar que a nossa empresa ou a nossa profissão precisa de um processo exponencial. Se eu faço tudo igual a todo mundo, me desculpe, mas eu vou ser um profissional igual a todo mundo. Então, essa é uma questão. E o que influencia, gente, esse processo todo? Eu peguei isso de uma ideia, de uma palestra que eu assisti de neurofeedback, e eu acho que tem tudo a ver com a gente, de um colega chamado Tuian, acho que é de Minas, o Tuian, e aí eu trouxe essa perspectiva para João, que tem 4 anos. Olha João aqui de 4 anos, o que acontece com a vida dele. João é esse pêndulo. Então, é um pêndulo que sofre diversas influências, ó. João sofre influência da cultura da família, João sofre influência do processo de gestação da mãe, João sofre influência da relação dos pais, João sofre influência da genética familiar, João sofre influência de uma série de fatores que vão definir quem é João. Quem é João? Então, esse é um processo. E aí João entra na escola. Olha João na escola aqui. Sendo influenciado. Isso aí é lá a escola. Ó. O professor sendo influenciado, criando uma personalidade. Os meninos sendo influenciados, porque você já não tem o mesmo padrão, por mais que todos tenham começado numa mesma época, todos tenham iniciado juntos, mas eles têm comportamentos diferentes porque eles são pessoas diferentes. Eles têm histórias de vidas diferentes e eles vão ter comportamentos diferentes. E aí eu digo que agora João tem 6 anos. Opa! Eu digo que agora João tem 6 anos. E o que acontece com João é que as variáveis que influenciam na vida de João não são mais só a família e a escola. João tem outras variáveis que também afetam a vida dele. Então, o comportamento de João vai ser muito diferente. Então, se a gente parar para pensar que se as pessoas são diferentes, se os profissionais seguem esse mesmo processo, como pensar numa escola linear, conectada, com disciplinas simples e extremamente previsíveis? Porque essa é a escola de hoje. Não todas, mas na sua grande maioria. E o futuro da educação, ele exige escolas não lineares, ele exige profissionais não lineares. Profissionais que, se mudar uma coisa aqui, não dá mais para fazer. Por quê? Porque faltou o lápis azul, só tem preto e o que eu ia usar tinha que ser preto e azul. Eu conheço profissionais assim. Eu conheço profissionais que faltou isso, não dá para fazer. Por quê? Porque não dá para... Então, que tipo de profissional eu sou? Eu adoro ir para a cozinha e adoro cozinhar. Às vezes eu sigo uma receita, ou eu tenho uma receita na cabeça. Mas se eu chegar na minha geladeira e não tiver aquilo ali, eu vou adaptar.
Eu preciso adaptar, porque senão eu vou ser um profissional só linear. Se mudar uma vírgula, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Então, que profissional é esse que você está querendo ser e que escola é essa que você tem? A escola é uma escola conectada, integrada, é uma escola, eu não falo conectado à internet, eu falo conectado a tudo que está se passando no mundo. Ah, não, o coronavírus é lá na China, não tem nada a ver com a minha escola, está aí. Ah, não, não, essa questão do isolamento social não tem nada a ver com a minha escola. Se o mercado quebra, se os pais perdem os empregos, se a economia para, a escola não vai continuar funcionando. Pode ter certeza que não. Então, nós estamos conectados a tudo que acontece a todo momento. Isso é uma realidade. Nós estamos conectados a tudo. A escola é um órgão vivo, mas ela é multidisciplinar. As matérias conversam sobre isso ou não. Eu nunca esqueço, eu já fui coordenador pedagógico há alguns anos, e eu nunca esqueço de um professor meu de educação física, professor Lavoisier, lembro, do Colégio Marista de Natal, está aposentado, mas o professor Lavoisier um dia chegou e disse, Neri, vamos tocar um projeto de sexualidade, porque a gente está tendo muitos casos assim, 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 tal, 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 tal. Então, a gente trabalhar sobre isso e trazer a psicologia, trazer a educação física, trazer a parte de orientação educacional, coordenação pedagógica, fantástico. E aí traz a ciência, traz biologia, traz isso. Então, olha, traz religião. Então, as coisas não são, as escolas não são e nem podem ser unidisciplinares. As escolas têm que estar conectadas. Eu, como profissional hoje da educação, eu tenho que ler sobre psicologia. Desculpa, não tem como não ler. Eu tenho que ler sobre psicanálise, eu tenho que ler sobre neurociência. Ah, não, mas isso não tem nada a ver com a minha área, isso é uma coisa que não faz parte de mim, a minha área é pedagogia, ou é matemática, ou é história. Desculpa. Você precisa estar conectado com todas as variáveis que influenciam na tua maneira de ensinar e de aprender. E, acima de tudo, a escola precisa ser um local exponencialmente imprevisível. No curso que nós vamos fazer da moderna educação, né, de novos processos educacionais, vai ter o primeiro módulo, que é um módulo que a gente vai trabalhar esses conceitos de não linearidade, só que a gente vai trabalhar isso na prática, e vai ter uma ação que a gente vai mostrar, caramba, como tudo é previsível. Se um aluno fechar os olhos, ele sabe exatamente o que acontece na aula o tempo todo, durante o ano todo, só vai mudar o assunto. Mas ele sabe que o professor vai entrar, que vai fazer isso, que vai fazer isso, que vai dizer aquela piada de mau gosto, que vai tratar os meninos como crianças e que vai fazer isso. Ele sabe tudo, porque tudo é do mesmo jeito. E se um PowerPoint diz a mesma coisa que o professor, me desculpe, um dos dois não precisam estar ali. Eu tenho que pensar muito nessa perspectiva do que é do futuro da educação, e ela entra em 4 pilares: não linear, conectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível. Se a sua escola não entra dentro dessa perspectiva, ou se você, como profissional, não pensa dessa forma, em breve você estará com um grande problema no mercado. Porque o futuro da educação e de muitas profissões está nesses 4 pilares: não linear, conectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível. Só que para implantar isso dentro de uma escola, a gente vai entrar em alguns processos. E quais são os processos diante disso? 1, sensibilização. Tem que haver um processo de sensibilização. Porque se eu não percebo a necessidade de implementar essas ações, eu jamais vou me engajar nesse processo. Jamais vou me engajar nesse processo.
Eu preciso viver o presente, eu preciso saber aonde nós estamos hoje, eu preciso saber o que nós temos que fazer para que as coisas aconteçam no futuro. Eu tenho que estar aqui e hoje e ter essa noção exata do que precisa ser feito. Eu preciso ter um investimento, seja pessoal como profissional, ou seja institucional como as escolas. E eu preciso ter movimento, eu preciso sair dessa zona de conforto, que na verdade hoje nós sabemos que a zona de conforto ela não está hoje, ninguém está numa zona de conforto, porque todos nós estamos, de alguma forma, extremamente frágeis, ou ansiosos, ou depressivos, ou numa posição que não gostaríamos de estar, porque ela é extremamente desconfortável que nós estamos vivendo. Mas as escolas precisam pensar nesses 4 processos. Sensibilização, viver o presente, saber o que está acontecendo hoje, o que a gente vai precisar mudar, pensar em como investir em todos esses processos e movimento. E movimento. Algo tem que fazer. Eu não acredito que mudanças aconteçam em palestras. Eu acredito que mudanças aconteçam em modificações de cultura e de processos. Mas eu não acredito que eu assisto uma palestra ou um vídeo, eu estou motivado, agora vai mudar. Não acredito nisso. E aí eu vou entrando na parte final de pensarmos o que fazer nesse processo, né? O que deve ser feito nesse processo para que as coisas possam acontecer. É um momento extremamente delicado para todas as áreas. Nós temos uma condição social, profissional, de mercado ruim, mas nós temos que pensar hoje no que fazer e como fazer quando isso tudo acabar. Voltando para a área da educação especificamente, a Domus ela pensou num projeto baseado na pós-graduação da PUC, que fala sobre a moderna educação. Eu tive aulas com grandes profissionais, e nesse curso a gente tentou pegar o que tinha de melhor e adaptar, porque ontem a gente estava conversando, eu e Niane, fazendo um bate-papo sobre como ia ser hoje, e Niane depois ela vai falar sobre isso, mas Niane dizendo assim, caramba, como as dinâmicas e aquilo que nós vivenciamos no curso de aperfeiçoamento de psicopedagogia escolar me faziam pensar, caramba, isso eu vou aplicar aqui, eu vou fazer aqui, eu vou readaptar para esse espaço, para esse público, para esse outro, vou trazer uma nova perspectiva, e foi mais ou menos isso que nós criamos o curso dos novos processos da educação, tendências, metodologias e foco na aprendizagem. Foi justamente para pensar nessa perspectiva. E aí, a ideia do curso é fazer uma integração entre 6 módulos, e aí vai uma dica profissional para vocês, 6 módulos que vocês precisam pensar, principalmente quem está dentro das escolas. Eu estou falando agora especialmente para quem trabalha dentro das escolas. Que é, as demandas profissionais, e quando chegar na parte das emoções, eu pedir que Niane nos ajude nesse processo. As demandas profissionais, que essas demandas profissionais elas vão trazer uma necessidade de readaptação e que elas estão altamente integradas com todos os outros módulos que nós achamos importantes. Então, que profissional é esse? O que eu tenho que fazer para mudar esse perfil? Esse perfil meu como profissional e como escola, que tipo de perfil profissional eu quero dentro da minha equipe? Porque hoje não basta você ser fera numa determinada área. Tem muitas outras habilidades que são importantes para você integrar uma equipe. Segundo, para os professores e para a coordenação pedagógica, para a psicologia educacional, quanto eu sei hoje de neurociência? Quanto eu sei hoje de neurociência voltada à aprendizagem? Fundamental esses processos.
Quanto eu sei hoje o quanto sono, alimentação, atividade física, ansiedade influenciam na memória. Fundamental esses processos. Quanto eu sei lidar com tecnologia. Será que eu sei criar um PowerPoint legal e atrativo? Será que eu sei criar ou eu faço a repercussão do que eu deveria falar tudo no PowerPoint e eu vou ler o PowerPoint e aí aquilo que eu disse, um dos dois não precisa estar ali? Quanto eu entendo de gamificação, que é uma das maiores tendências do mercado hoje, além das metodologias ativas de estrutura, sala de aula invertida e etc., a gamificação hoje é um mercado sem volta. E nós estávamos conversando lá ontem, né, eu e Niane, e eu mostrando, Niane, olha, a ideia de fazer uma gamificação é assim, 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 ideias incríveis que a gente vai sair da teoria e ir para a prática, assim como os outros módulos. Como eu entendo a avaliação e como eu deveria entender a avaliação, os processos de avaliação. Então, nós pensamos que 6 módulos seriam extremamente importantes. E aí eu vou deixar o último módulo agora. Demandas profissionais, neurociência, tecnologia, gamificação e metodologia ativa, avaliação e os seus processos e emoções. Não tem como achar que esse processo vai acontecer sem isso. Niane, fala alguma coisa sobre isso? Oi, bom dia. Estão me ouvindo bem? Ok, me escutam bem? Sim. Então, quando Neri ia falando, né, desde o início, foi muito instigador, né? Eu acho que sempre quando ele coloca algo sobre essas tendências, sobre aquilo que a gente precisa refletir e aí a gente vai fazendo esse caminho, eu acho que o objetivo é fazer esse caminho de volta para dentro de nós, né? Buscar daquilo que ele coloca, o que faz sentido para nós, né? O que faz sentido, além do meu profissional, primeiro que faz sentido na minha pessoa, né? No quanto eu vejo a minha visão de mundo, no quanto eu me reconheço como sujeito, no quanto eu me reconheço como um cidadão comprometido com essa educação, tá? Então, acho que é buscar fontes de sentido, porque as mudanças, elas só acontecem de fato quando há um sentido para mim, né? Então, isso me toca de alguma forma e me motiva, né? Então, é tanto que a gente fala que o que é motivação, né? Aquilo que tem um motivo, tem uma lógica de ser, tá? E é um motor que a gente precisa ligar dentro de nós para que nós possamos galgar novas coisas, novas conquistas, novas ideias, mas para isso eu preciso estar aberto para ligar realmente esse motorzinho interno, né, meu, e assim me impulsionar. Porque sem essa motivação, sem esse desejo, né, sem essa vontade, sem esse sentido, eu realmente permaneço na minha zona de conforto, porque é mais fácil, né? Então, tudo isso que Neri fala e que eu acho que o percurso dele permite, eu falo muito para ele que esse movimento dele, né, é em função daquilo que ele acredita, tá? E eu acho que é isso que a gente precisa movimentar dentro de nós. Só que isso dá trabalho, gente, né? Ler diversos temas, como ele ia colocando, dá trabalho, né? Flexibilizar um pensamento, isso dá trabalho. Buscar novidades, fazer cursos, é uma coisa que toma tempo, dá trabalho. Infelizmente, uma boa parte dos profissionais que a gente conhece ou que a gente ouviu falar não estão muitas vezes disponíveis para isso, né? E eu acho que esse curso, eu acho que esses encontros, eles tendem a motivar a isso, a nós buscarmos esse movimento para que, de fato, as coisas aconteçam e assim a gente possa atingir outras pessoas e fazer uma grande rede, né? Quando ele ia mostrando as redes, a gente também pode pensar isso a partir das nossas influências, né? Quanto nós somos influenciáveis, e isso é bom, tá?
e o quanto também nós podemos influenciar as pessoas. Agora, que tipo de influência eu estou ofertando, né? Ou eu estou permitindo que aconteça, tá? E aí, fazer essa autorreflexão envolve emoções, né? Emoções, ela perpassa por tudo isso que Neri vinha falando, né? Dessa questão de que, será que eu preciso melhorar ou ter mais consciência das minhas emoções para fugir do sofrimento? Ou eu preciso pegar esse sofrimento, saber que ele existe, ter consciência de que eu estou com medo, ter consciência de que realmente eu estou em sofrimento, mas eu paro nele, ou a partir dele eu consigo desenvolver uma autogestão e assim dar continuidade ao meu projeto de vida, ao meu projeto profissional, às mudanças que eu quero na minha área de atuação, tá? Então, eu acho que a inteligência emocional em si, que a gente pretende trabalhar, é exatamente para dar competências socioemocionais, que não é algo que a gente só aplica lá nos alunos, não, tá? Porque parece que quando vem uma BNCC, eita, agora eu preciso me preparar para aplicar isso para os meus alunos, seja eles de educação infantil, seja eles de fundamental, ensino médio, superior. Então, eu preciso realmente estar preparada para desenvolver isso com o outro. Mas antes, eu preciso desenvolver comigo mesmo, tá? Eu preciso ter uma autoconsciência, que aí a gente fala um pouquinho aí como é que a gente fala? De uma estrutura que Daniel Goleman, né, que é o nosso pai da inteligência emocional, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, num grande evento que houve de inteligência emocional aqui no Brasil. E aí ele fala disso, ele fala dessa autoconsciência, primeiro passo. Depois ele vai falar dessa autogestão, porque primeiro eu preciso saber como é a minha personalidade, como é que eu lido com esse conflito, que aí é outra flexibilidade que eu preciso ter, porque assim, nós somos às vezes preparados, como Neri ia colocando, para o que é óbvio, para o que é previsível. Nós somos, né, somos preparados para isso, até porque o nosso cérebro funciona assim, tá? Neri, acho que sabe falar aí bem melhor do que eu com relação às estimulações cerebrais, mas o cérebro, ele tenta o tempo todo economizar energia. O cérebro não quer estar estudando, fazendo curso, pensando, não, ele quer economizar energia, tá? Então, por isso que a gente, quando faz essa estimulação, é para movimentar a nível cerebral, que olha como isso é bom na hora que eu estudo, olha como é bom na hora que eu pego uma ideia. Então, a gente vai desenvolvendo zonas de prazer, nós vamos liberando os neurônios do prazer, que tem a tendência de que a gente repita esse movimento novamente, porque a gente viu que foi bom, tá? Então, acho que é um exercício. Quando ele ia falando de experiência, eu lembro muito de exercitar isso, né? Então, exercitar, viver essas experiências possibilita mudança cerebral. E é isso que a gente quer, né? Mudar realmente o nosso cérebro. E a inteligência emocional, ela diz isso, né? Ele vai falar que tem personalidades, tem realmente pessoas que são mais acomodadas, tem outras pessoas que são mais negativas, tem pessoas que são mais otimistas, tudo depende da sua história de vida, né? De como ela tem a sua visão de mundo, das suas experiências, mas todas as pessoas podem desenvolver, né, suas habilidades socioemocionais, todas. Então, a habilidade emocional é possível aprender. Então, isso é fantástico, porque independente, a gente sai um pouquinho também daquele lugar, né? Eu sou assim, pronto. Quem gostar de mim, gosta do jeito que eu sou, né? Eu não tenho paciência para isso ou aquilo. Não, eu acho que é certo. Eu sou assim, minha personalidade é assim, eu não posso mudar, tá? Mas o que é que eu posso melhorar, tá? O que é que eu posso me desenvolver a nível psíquico, né? A nível de habilidades sociais, tá? Com o outro. Porque isso melhora tudo, melhora o relacionamento comigo mesmo e melhora o meu fazer profissional. E aí ele vai desenvolver um outro ponto que ele chama de consciência social. Então, eu vou ter consciência social disso e vou gerenciar melhor meus relacionamentos. E quando hoje a gente fala, tudo hoje tem outro sentido, né? Se a gente for pensar, quando a gente fala de gerenciar os nossos relacionamentos, tem tudo a ver com esse isolamento, porque nós não nascemos para ficar isolados, né?
Nós não fomos feitos para ficar isolados. Nós não fomos feitos para ficar olhando para dentro de nós no sentido egocêntrico, no sentido individualista, tá? Olha o nosso corpo, como é que ele é formado, né? O nariz é para fora, os olhos são para fora, a boca é para fora, ou seja, é para o outro, tá? Então, a gente tem que partir também dessa premissa de que na hora que eu consigo me ver, consigo gerenciar as minhas emoções, eu vou estar muito mais preparado para esse mercado. E para as mudanças que vão ocorrer, entende que o impacto que o sofrimento pode causar em mim é muito menor? E aí eu já parto para outro ponto, que é a prevenção. Então, eu já estou trabalhando a prevenção. A prevenção de várias doenças que estão aparecendo, de vários transtornos, da própria depressão, síndrome de Burnout, o próprio bullying na escola, tá? Tantas outras ansiedades, né? Enfim, que acontecem. Então, quando eu trato isso, entende? Dou lugar para isso, valido isso, quanto ser humano, quanto gente, eu tenho uma possibilidade de estar trabalhando a minha própria saúde mental. Ok, Niane, mas algumas vezes eu vou conseguir sozinho, outras vezes eu vou precisar de ajuda. Isso chama-se humildade, né? Então, muitas vezes, quando eu não der conta, olha só, eu tenho um autoconhecimento tão grande sobre mim que eu percebo quando eu não dou conta sozinha. E aí eu preciso de ajuda, será que é de um profissional? E aí eu vou buscar um neurofeedback, e aí eu vou buscar uma terapia, né? Eu vou buscar outras pessoas que possam contribuir com o meu desenvolvimento, tá? Então, isso é amar-se, né? Realmente se cuidar. Então, na hora que eu cuido de mim, eu cuido do outro e eu estou personalizando, né? Os meus processos internos, estou personalizando aquilo que eu faço no meu ambiente de trabalho, estou ajudando na minha flexibilidade cognitiva, que é uma das funções executivas do nosso cérebro, que a gente precisa cada vez mais estimular e desenvolver, tá? Então, assim, é trabalhar isso. Acho que o nosso foco é ter consciência disso, estudar de forma mais didática o passo a passo disso, tá? Os benefícios disso para mim gerar resiliência, gerar enfrentamento, tá? E esses mecanismos eu posso utilizar no meu dia a dia, no meu trabalho, tá? Então, acredito que vai dar para dar uma boa contribuição aí para nós que somos profissionais, primeiro para nós que vamos estar conversando um pouquinho com vocês, porque a gente aprende muito mais quando a gente partilha, né, com o outro, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Espero que em breve a gente possa estar juntinhos e aglomerados na sala para partilhar um pouco desses conhecimentos e principalmente das nossas vivências, que são únicas e pessoais. Obrigada, viu, Neri, aí, pela partilha também, desde já dando feedback sempre instigante. Que bom, que bom. Tua fala sempre é incrível. Eu fiquei muito feliz com essa perspectiva dessa live, nesse sentido de a gente fala muito de live o dia todo, né, dessa fala, na perspectiva de que eu sou muito otimista. Eu acho que a gente vai superar isso, eu acho que a gente vai ter um ano ainda muito bom, eu acho que a gente vai precisar se adaptar. Mas nós ainda temos uma perspectiva positiva de todo esse processo. Isso me deixa encantado e me deixa encantado e me deixa feliz. Eu acho que a gente tem que pensar positivamente mesmo, certo? Esse vídeo eu vou deixar disponível para vocês, eu vou abrir agora para algumas perguntas, mas eu vou só encerrar a gravação. Esse vídeo eu vou deixar disponível lá no YouTube, no meu canal, Neri Adami, só pesquisar lá. Então, vai lá, curte o canal, acompanha, tem muita coisa interessante lá, já tem outros vídeos que nós fizemos e já estão lá postados. Vou encerrar aqui a gravação e aí eu abro para, de repente, a gente estar discutindo algumas perguntas, ok? Grande abraço, tchau, tchau, pessoal. Vou finalizar só a gravação.